Eu me chamo Gelson da Maia Pavão, sou especialista em finanças corporativas e mercado de capitais e este é o canal Para Longo Prazo. Seja muito bem-vindo. Essa é uma planilha que vai na descrição do vídeo, é uma planilha do Google, onde tem aqui o planejamento da carteira, checklist de ações, listagem de ações, checklist de FIIs, listagem de FIIs e ainda a questão da gestão da carteira. Então você pode baixar e usar isso gratuitamente para a gestão dos seus ativos, tá? A gente vai fazer uma sequência de vídeos em que a gente vai começar a selecionar algumas ações olhando para um checklist. O que eu preciso observar em uma ação para que eu possa carregar ela para o longo prazo. Então, eu vou deixar um card aqui em cima também explicando a dinâmica da planilha, tá ok? Mas hoje nós vamos direto lá para a listagem de ações. Aqui no planejamento da minha carteira, veja só para vocês terem em conta, aqui eu vou planejar quanto que eu vou direcionar para renda fixa, baseado no perfil de cada um, né? Em fundos imobiliários e em ações. Então, quando eu chego no momento de ações, eu vou observar assim, qual que é o percentual que eu vou direcionar para cada setor. Então, eu gosto muito das ações para longo prazo do setor de utilidade pública, que são as ações as empresas, né, de energia, saneamento básico, tá, do setor financeiro, de saúde, que inclusive estão sendo muito resilientes nessa crise, ok? Que tem um fluxo de caixa mais folgado e com maior previsibilidade também. E depois aqui, eu posso também ter bens industriais, consumo cíclico, né, que aí vai depender muito do ciclo do mercado, né, se é um momento adequado ou não para investir realmente nessas empresas, consumo não cíclico e aí todos os setores, né, que existem, tá bom? Então nós vamos hoje começar aqui com o setor de utilidade pública. Então eu vou lá na listagem de ações. Essa listagem de ações aqui são todas as ações listadas na bolsa com setor, subsetor e segmento. A liquidez, valor do mercado e tamanho, ok? Então nós vamos vir aqui selecionar o setor de utilidade pública, tá? Vou selecionar utilidade pública e depois eu vou selecionar subsetor, tá? Caso eu não queira algum subsetor que para mim não seja interessante, por exemplo, gás, no meu caso não me interessa muito, tá? Então eu vou marcar, mas isso é individual, é de cada um, ok? Vou escolher aqui água e energia elétrica. Vou selecionar aqui. Tá, então o que acontece aqui? Apareceu uma listagem classificando que tem maior liquidez de mercado para que tem menor liquidez de mercado. O que isso significa? É o que tem mais volume de negociação na Bolsa de Valores. Então aqui nós vamos selecionar da parte primeiramente de energia elétrica. Tá, vou selecionar aqui só de energia elétrica, para nós segmentar um pouquinho. Então aqui que tem maior liquidez, né? A Eletrobras. Então vamos anotar aqui, né, as ações que a gente vai usar para fazer o checklist, tá? Eu vou usar a Eletrobras, tá? Aqui eu não vou pegar todas, tá? Para fins didáticos, depois vocês podem fazer o checklist de todas as ações que vocês têm intenção de fazer uma análise mais profunda. Eu vou pegar aqui a Indy, certo? A Taesa, né? A NBR, Energias do Brasil e a Neo Energia, que já tá bom. 5 ações para a gente fazer a dinâmica, ok? Selecionei 5 ações. Veja só, para o longo prazo, eu vou montar o grande percentual da minha carteira com empresas resilientes. Então, nesse momento aqui, eu estou priorizando ações de geralmente mid e large cap, ok? Que são empresas que faturam acima de 10 bilhões ano, tá bom? As micro cap e small cap eu posso usar, tá? Principalmente eu tenho esse senso crítico, né? Eu posso usar, mas num percentual menor da carteira. Por quê? Porque essas empresas com valor menor de 10 bi
tem que observar muito a realidade de cada empresa, porque são empresas que estão ainda amadurecendo, né? Que estão crescendo, que estão se estruturando e que pode ter implícito nisso um risco que eu tenho que analisar. Então, na medida que a gente for preenchendo o checklist, as notas vão aparecer automaticamente aqui nessa coluna de nota. Então, eu vou voltar aqui para o checklist de ações e nós vamos começar a preencher aqui. Certo? Então, quais são as ações que eu vou fazer análise? Eu vou fazer a análise aqui da Eletrobras. Vou fazer aqui da Engie, que é a EGI. A Engie é a antiga Tractebel, certo? Taesa. Energias do Brasil, ENBR, e a Neo Energia. Ok? Então, nós vamos fazer escolhemos aí 5 empresas para a gente fazer um vídeo didático, né? E nós vamos estudar com base em 3 pilares. Governança, vamos olhar a governança de cada um e fazer um checklist da governança de cada tipo de empresa. Os fundamentos, né, as informações financeiras e econômicas das empresas. E depois a parte de vantagens competitivas relacionadas ao mercado. E vamos atribuir um peso para cada segmento. Então, governança. Isso eu defini, tá? 30%. Você pode baixar essa planilha, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que baixa a planilha, tá? Se vocês abrirem o link, vocês não vão editar. Mas se vocês virem aqui em arquivo e fazer uma cópia, então você vai fazer uma cópia para dentro do teu Google Drive e aí você pode trabalhar ela com os dados que você... com as análises que você queira fazer, tá ok? Então é assim que faz, vem aqui em arquivo, fazer uma cópia. E esses pesos aqui você pode mudar. Se você quiser mudar aqui para 40%, né? Então tem que fechar esses 3 aqui 100%, né? Então 30% na governança, 40% nos fundamentos e 30% nas vantagens competitivas. E aí você vai adaptando conforme o seu senso crítico de análise. Então vamos lá. Vamos começar o checklist e análise da primeira empresa. Nós aqui não vamos nos deter muito em detalhes. Pode ser que eu traga aqui alguma informação que não seja muito fidedigna, não é esse o propósito. O propósito é que cada um depois se concentre e faça a sua própria análise. Eu vou preenchendo aqui, vou demonstrando onde é que eu consigo essas informações para vocês depois conseguirem fazer vocês mesmos. Não, o objetivo aqui não é vocês copiarem o que eu estou fazendo, é que vocês possam aprender o processo e vocês desenvolverem o senso crítico para escolherem as suas próprias ações. Então vamos lá. A Eletrobras é do novo mercado? Como é que eu vou saber essa informação? Então eu tenho aqui um site chamado Trademap, tá? E aqui também eu tenho nos critérios, eu tenho todos os links, tá aqui ó, em critérios tem todos os links aqui, de onde que vocês podem obter essas informações. Direto da bolsa, da B3, do site RI lá das empresas, e aqui diversos sites, site Fundamentos, Oceans 14 é um outro site, Fundamentei é outro site, meus dividendos, Trademap, que é o que eu estou mostrando, né? A Kinvo, a ADV, FN também, então tem vários aqui, tá? Tanto para a seleção das ações, quanto também links para vocês fazerem análise de fundo imobiliário, tá bom? Então vocês podem ver qual que vocês se adaptam melhor para coletar essas informações. Então eu vou fazer aqui um checklist de ações. É do novo mercado? Então eu vou abrir o Trademap. O Trademap é gratuito. Vocês podem baixar o aplicativo no celular e acessar ele de forma online também. Tá? Inclusive integrar com o canal eletrônico do investidor para você ter as custódias das suas ações aqui dentro também. Então eu vou digitar aqui a Eletro 3, Eletrobras.
Bom, Eletrobras. Aqui no próprio site já tem a classificação dos usuários, né? Quantos usuários avaliaram. Então já é uma informação interessante. E aqui que eu tenho as informações. Ó. A listagem não é novo mercado, é do nível 1. Nós podemos confirmar essa informação. Vamos acessar outro site aqui, Fundamentei. Nunca confie muito nesses sites, tá bom? A melhor fonte de informação é o site RI de cada empresa e o site da B3. Só que isso muitas vezes demora para a gente acessar esses sites, coletar essas informações. Então, quando você sente que tem algo meio estranho, é interessante ir direto no site RI ou no site da própria B3, tá bom? Vamos pegar aqui Eletrobras. Então, vamos ver aqui, ó, nível 1 tá certinho, né? Tag along 80%, free float 19%. Então, vamos lá. Então, é do novo mercado? Não é do novo mercado, certo? Senão ele estaria aparecendo aqui segmento de listagem novo mercado, tá bom? Isso mais à frente eu vou fazer um vídeo explicando o que significa cada uma dessas, tá? Mas, basicamente, as ações que estão em nível 2 e novo mercado têm um nível de governança teoricamente maior. Então aqui dá para confirmar nos dois sites, então os dois sites estarem errados é meio difícil, né? Mas esse é o processo de análise, tá? Eletrobras. Então eu vou colocar que não é do novo mercado, um ponto negativo. Se você acha que isso não é importante para a tua análise, que esse critério aqui para ti não tem muito peso, não é interessante, você pode colocar um igual aqui. Porque daí ele vai desconsiderar esse item na tua análise. Vai considerar todos os demais menos esse. Ele não vai influenciar na nota, tá certo? Isso para todos os itens também. Eu levo muito em consideração esse indicador, então eu vou colocar menos. Tag along. O que é tag along? É uma forma de proteção ao acionista minoritário. No futuro, se o controlador decidir vender essa empresa, né, e não tiver tag along, eu posso ter uma perda na venda das ações dessa empresa, né? Então aqui ele me traz que o tag along é de 80%. Tá? Então aqui tem na descrição, ó, se a tag along é maior ou igual a 80%, eu uso mais, senão eu uso menos. Então, nesse caso aqui, 80%, eu vou usar mais. Tag along, ok. Free float. Free float é o quanto das ações que a empresa tem estão disponíveis para a negociação no mercado. Então, aqui a informação é a seguinte, se for maior ou igual a 20%, eu uso mais, senão eu uso menos. Então, quanto que é o free float dessa empresa? Free float aqui está em 22%. Certo? E no site Fundamentei está em 19, tá? Então, aqui seria interessante eu entrar lá no site ali da empresa e confirmar essa informação, tá? Nesse momento, para a gente não ocupar muito tempo, eu vou colocar como não, tá? Abaixo de 20%. Se bem que está muito próximo de 20, né? 19,7, então eu vou colocar aqui como mais. Reputação do controlador. Aqui também eu preciso entrar no site RI, né, verificar quem que é o controlador dessa empresa. Então eu vou colocar aqui como mais, né, sem validar muito essa informação. Se você acha que não é interessante, é só marcar como igual e ele não vai considerar. Tem participação do governo? Ó, tem a participação do governo. A União Federal tem 51% das ações preferenciais dessa empresa. Então, se você pensa, eu considero importantíssimo esse indicador. Eu dou um peso muito menor quando o governo tem participação no mercado. Por quê? Porque muitas vezes as ingerências acabam prejudicando os interesses dos acionistas. Se você acha que não é importante, coloca igual. Então, coloquei mais um fator negativo da governança, que então não é do novo mercado e possui participação do governo na sociedade em 50%. Bom, vamos lá, vamos para os fundamentos. Teve 2 trimestres com prejuízo nos últimos 5 anos? Então, vamos lá, vamos vir aqui no Trade Map. Ó, aqui agora ele apareceu, tá? Quem são os conselheiros. Né? Eu posso clicar aqui, ó, eu posso ler o histórico
desse conselheiro aqui, né? Então eu posso ter uma noção aqui, pesquisar na internet como que é o controlador, né, dessa empresa. Tá? Os acionistas. Então veja só, como que é a participação disso, União Federal, BNDES, Banco Clássico, né, Radar, enfim, todos os maiores do JP Morgan, quais são os principais acionistas dessa empresa. Vamos ver nesse indicador, teve 2 trimestres com prejuízo nos últimos 5 anos. Então, onde é que a gente encontra essa informação? Então, Eletrobras. Eu posso analisar por trimestre ou por ano, certo? Então, eu vou colocar aqui os últimos 5 anos em trimestres, né? Então, vou vir aqui marcando todos os trimestres. Então, isso é uma característica que particularmente eu acho interessante, tá? Se você acha que não é interessante, pode colocar como igual também. Tá? Para mim, se teve 2 trimestres com prejuízo nos últimos 5 anos, é um ponto negativo para a empresa. O objetivo é ter empresas que deem lucro. Se ela teve algum trimestre com lucro, ela pode ter algum problema que isso pode se repetir em uma situação não tão favorável à frente. Então, veja só, lucro líquido, essa linha aqui, ó, vários trimestres negativos, vários. Mais recentemente, final de 2018 e 2019, que ficou positivo, certo? Tá, então a gente vê aqui participação do governo, né, influência, má gestão, enfim, uma grande empresa, mas apresentando muito prejuízo. Então, eu vou colocar aqui como negativo. Teve lucros crescentes nos últimos 5 anos, tá? Porque aqui, pode ser que ela não tenha nenhum trimestre com prejuízo, mas o lucro não cresce. É uma empresa que, de repente, o lucro até está caindo na linha do tempo. Tá? Então, por isso que nesse caso aqui vai ficar até redundante, mas em outras situações não. Então, aqui já lucros crescentes, se nós formos ver aqui, nem dá para considerar um lucro crescente com esses prejuízos, né? Vamos colocar menos. Patrimônio líquido da empresa crescente nos últimos 5 anos. Então, aqui ó, a primeira coluna, patrimônio líquido. Saiu de quanto? De 58, né, caiu para 37, subiu, veio 51, veio para 46, né, 45, 60. No último trimestre subiu, né, 71. Tá? Então, se nós formos considerar aqui, pode-se dizer que teve um leve crescimento. Então eu vou colocar aqui como positivo. Tá? Dívida. Certo? Então nós estamos olhando aqui lucratividade, o patrimônio da empresa e vamos olhar a dívida. A empresa muito alavancada, principalmente nessa crise, ela pode enfrentar problemas. Claro que o setor elétrico ele pode se alavancar um pouco mais, porque ele tem um grau de previsibilidade de caixa muito maior, certo? Então, dívida líquida sobre patrimônio líquido é menor que 50%. Então, o ideal é que toda a dívida da empresa seja no máximo 50% do total do patrimônio líquido dela. Existe também a análise de outro indicador, que é o EBITDA, o quanto de dívida, qual que é o percentual de dívida que eu tenho em relação ao EBITDA, a geração de caixa da empresa, ou o EBITDA, né? Tem uns que falam EBITDA, os outros EBITDA, enfim. É uma sigla que praticamente mostra a geração de fluxo de caixa da empresa. E isso pode ir até 2,5, 3, né, dependendo da empresa. Mas eu olho geralmente sobre o patrimônio líquido. Então vamos ver aqui como é que eu faço para ver isso. Eu venho aqui em mais, essa parte aqui, venho em mais. E vamos marcar aqui por ano. Eu quero ver por ano. E vamos marcar aqui como é os últimos 5 anos. Vamos colocar desde 2015, né? Então aqui tem vários indicadores para análise. E eu vou ver aqui os indicadores financeiros. Dívida líquida sobre patrimônio líquido. Acima de 50% em 2015, 88% em 2016, 88% até 2018, com quase 100% ou seja, a dívida equivale ao patrimônio da empresa. Em 2019 que caiu,
bastante, né? Só que assim, vários anos, então eu fico com o pé atrás aqui. Não sei, ainda mais com essa crise, eu não sei como é que vai ficar a questão da dívida, tá? Então isso vai da análise de cada um. Se fosse olhar pelo último ano, estaria ok, 49 ali no limite, né? Mas observando os anos anteriores, eu vou dar um aspecto negativo aqui. Que é uma empresa que geralmente está se alavancando demais na minha... Isso para o setor elétrico até poderia aceitar, né? Mas vamos ser prudentes. Teve receitas crescentes nos últimos 5 anos? Também eu consigo ver aqui. Receita líquida. Não, receita líquida nos últimos 5 anos. 32, foi para 60, 37, caiu 25, caiu 27, ou seja, inconstante e inclusive abaixo que 2015. Então eu vou colocar aqui uma nota negativa também. Esse é outro grupo de vantagens competitivas. Isso aqui depende do estudo, né, de conhecer a empresa. Geralmente no setor elétrico aqui não tem muita influência, né? Quando entra no varejo, no consumo cíclico, não cíclico, indústria, que é uma rivalidade maior, questão com compras de fornecedores, aí sim, ou com negociação com clientes, aí é muito interessante aqui. Mas no setor elétrico e de saneamento, eu geralmente coloco tudo mais aqui, né? Tá? Porque tem uma barreira de entrada maior, é regulado pelo governo, não é qualquer um que entra. E geralmente tu pega aí as energias que tem, as empresas de energia que tem transmissão, são contratos de longo prazo, né? E com um fluxo de caixa praticamente previsível. Então a gente pode colocar como essa vantagem competitiva aqui, tudo como mais. Isso é critério individual de cada um, tá bom? Se quiser estudar em cada um desses tópicos e ver se tem alguma coisa negativa, você pode ficar à vontade. Então veja só, de uma nota de 0 a 100, eu cheguei a uma nota de 56, ou seja, 56%, do meu checklist só passou 56% dos itens, tá? Particularmente, eu invisto em empresas acima de 80% nessa classe de ativos, tá? Então, por que eu vou correr risco no setor elétrico com essa empresa se tem outras empresas com fundamentos e com características de previsibilidade muito melhor do que essa, né? Então, essa aqui é um ponto de análise que eu faço. Então, praticamente aqui pela nota, eu já não investiria nessa empresa. Para esse vídeo não ficar muito longo, a gente vai fazer a parte 2, tá? E nessa parte 2, a gente vai seguir com essas outras empresas, tá bom? Até a gente concluir o setor elétrico. Depois nós vamos para o saneamento e depois nós vamos indo dessa forma, assim, percorrendo todos os setores da Bolsa nos próximos vídeos, tá bom? Um grande abraço e nos vemos logo. Tchau, tchau!